Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo à nossa aula número 4, como fazer uma visita, dentro deste módulo, a arte de dar estudos bíblicos e dentro do nosso curso de evangelismo pessoal. Nós, neste momento, vamos ver, fora do estudo, porque na visita não é tudo só estudo bíblico, fora do estudo, que alguns conselhos, algumas sugestões, algumas orientações para você fazer uma visita bastante proveitosa, uma visita que possa abençoar a vida das pessoas que você está ensinando a verdade. Como é que se faz uma visita missionária frutífera e que seja uma bênção? A senhora White escreveu o seguinte no livro Beneficência Social, página 97. Em grande parte, pode ser conduzida à obra mediante esforço perseverante e individual, pela visitação do povo em seus lares. Então, boa parte da obra, a favor de Deus, pode ser feito pelas visitas. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas e não esperar. A gente às vezes faz, mais ou menos, como o pescador que fica sentado no bote, esperando que os peixes pulem dentro da rede, dentro do bote. Na verdade, a gente tem que lançar a rede. A gente tem que entrar em alto mar, procurar os enxames, os cardumes, e ali você pescar o maior número possível de peixes. Então, exige um esforço, né? Não ficar expectativo, esperando receber as pessoas virem até você. Você tem que ir até elas. Ellen White continua. Famílias há que não se poderão alcançar com a verdade da palavra de Deus, a menos que seus servos entrem em seus respectivos lares. Então, às vezes, tem muitas famílias que têm preconceito, ou mesmo desconhecem a igreja. Elas não entram, porque é uma coisa estranha para elas. Elas olham para a igreja, aquele monte de gente lá, todo desconhecido, não é parente de ninguém, não conhece ninguém lá dentro. E você entrar dentro de uma igreja assim que você não conhece ninguém é muito estranho. Você se sente um pouco intimidado, então a pessoa não vai entrar ali por iniciativa própria, mesmo que ela tenha interesse em conhecer o Evangelho, conhecer a Palavra de Deus. Mas se você for até a casa dela e você mostrar que realmente você está interessado na salvação dela e da sua família, ela vai abrir o coração e vai te receber de braços abertos. Você só quer abençoar a vida dela, por que ela vai te tratar bem? Certo? Ela continua. Almas estão a perecer por falta do trabalho pessoal. Então muitas pessoas vão se perder, não é porque não têm interesse, não é porque não querem conhecer a verdade. É porque nós não fomos até elas, porque nós não as visitamos, porque nós não fomos até suas casas. Nós precisamos fazer isso, perder esse medo, perder a segurança, sair da zona de conforto, que é ficar dentro das quatro paredes, e ir até o encontro das almas. E ela continua. Esse trabalho de casa em casa, em busca de almas, à procura de ovelha perdida, é o trabalho mais importante que se pode efetuar. E eu pergunto, qual é o custo que isso gera de despesa para a obra? Nenhum. Agora, se nós tivermos vários irmãos fazendo visita e indo até os lares, nós vamos ter várias pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, várias almas agregando-se à verdade, somando a verdade. E isto é a vontade de Deus. Ellen White continua. Quando é negligenciado o trabalho pessoal, perde-se muitas preciosas oportunidades, as quais, se fossem aproveitadas, fariam avançar a obra decididamente. Então, por não visitarmos as pessoas, por não irmos até suas casas, quem é prejudicado é a própria pessoa, as próprias almas. A obra de Deus não cresce, a obra de Deus não se expande. E ela continua ainda. Aproximai-vos do povo onde eles se acham, mediante o trabalho pessoal. Relacionai-vos com ele. Esta é uma obra que não se pode fazer por procuração. Tem pessoas que dizem, eu dou meu dízimo, então o pastor vai fazer isso por mim, o obreiro vai fazer isso por mim. Isso é fazer a obra missionária por procuração. Dinheiro emprestado ou dado não pode realizar. Sermões do púlpito não pode efetuar. O sermão tem seu lugar, tem seu impacto, tem sua importância. Mas para conquistar as almas, a melhor que tem é você ir até elas, até suas casas. Ensinar as escrituras às famílias, eis a obra do evangelista. E essa obra deve estar unida à de pregar. Sendo omitida, a pregação será em grande parte um fracasso. Uma coisa que eu aprendi como pregador é que se eu quiser efetivamente ter várias conversões no meu sermão, eu preciso estar fazendo um trabalho prévio com aquelas almas. Se as pessoas nunca tiveram contato com o Evangelho e eu fizer um apelo, algumas almas vão se converter. Mas se eu tiver várias pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus, que você já está visitando, que você já está ensinando a Bíblia, e você convida ela para um evento na igreja e o pregador faz um apelo com a palavra, é lógico que o impacto vai ser muito maior. A diferença vai ser muito grande, vai ser... Porque uma obra completa a outra. O púlpito completa o trabalho que é feito individualmente.
Então, esse casamento é o casamento perfeito que vai levar ao crescimento da igreja e à salvação de muitas almas. Então, nós sugerimos que você faça visitas, que você tire um tempo para se dedicar à obra de Deus. Bom, mas para fazer a visita, existe uma obra de preparação antes. Existe uma coisa que você deve fazer um preparo anterior, antes da visita. E o que envolve essa preparação? Primeiro, determinar o objetivo da visita. É uma visita social? É uma visita missionária? É uma visita assistencial? Por que eu estou fazendo essa visita? E eu não posso fugir do foco da minha visita. Se é uma visita missionária, é para estudar a Bíblia. Se é uma visita de conforto, é para confortar. Se é uma visita social, é para me relacionar. Então, tenha em vista, em mente, o objetivo da sua visita. E não misture os horizontes aí, misturando as coisas, tá? E durante a visita você pode fazer uma pequena análise psicológica do seu interessado. Como ele age, como ele pensa, quais são os seus gostos, quais são as suas preferências, quais são as suas ideias com respeito a Deus, com respeito à espiritualidade e outras coisas mais. Então é uma forma de você descobrir caminhos para chegar no coração daquela pessoa que você está visitando. Procure sempre estar bem informado, acompanhando o noticiário, porque as pessoas vão chegar para você. Você viu no noticiário o que aconteceu lá no Nepal? E se esse vídeo for visto daqui a alguns anos, o Nepal foi vitimado por um grande terremoto há 15 dias atrás. E essa semana agora aconteceu um segundo terremoto tão devastador quanto o primeiro. A vantagem é que o primeiro já tinha destruído tudo, não sobrou nada para acabar com o país, né? Mas o Nepal está sofrendo agora com isso aí. Então, é uma notícia que está no dia a dia no noticiário e as pessoas estão comentando. E você precisa estar informado disso para você não ficar com ar de alienado. Então, é importante que você acompanhe o noticiário, você seja uma pessoa bem informada, uma pessoa com um bom conhecimento, pelo menos, dos principais eventos do dia a dia. Faça uma preparação espiritual, ou seja, ore antes da visita. Na verdade, todo o processo de visitação deve ser regado ao coração. Antes de visitar, você deve orar. Quando você for visitar, você deve orar. E depois que você fez a visita, você deve orar. Certo? Escolha uma hora apropriada para a visita. Eu recomendo que ninguém faça visitas depois das 8 horas. Não é, a etiqueta diz que você não deve, 8 horas da noite, a etiqueta diz que você não deve orar, ligar para as pessoas antes das 10 horas da manhã, e nem tampouco depois das 9 horas da noite. Por quê? Porque provavelmente ela pode ter ido dormir tarde e está dormindo ainda, então você não vai despertar ela, que isso é falta de educação. E depois das 9 horas, a pessoa pode estar assistindo a novela preferida dela, ou o noticiário preferido dela, ou ela já está numa cidade fria como Curitiba, por exemplo, pode estar recolhida, entendeu? E se você for colocar só o momento da chegada com mais 1 hora, a pessoa, você chega às 9 horas, vai sair de lá 10 horas, isso lá é hora de sair da casa dos outros. Então, como em regra geral, a gente aconselha que você tenha em vista o seguinte: eu tenho que chegar 1 hora antes das 8, então 6h30, 7 horas no máximo, para 8 e pouquinho eu estar indo embora, certo? É o tempo ideal para mim fazer uma visita, então o horário mais apropriado. Mas dependendo o horário, que hoje as pessoas têm horários mais malucos possíveis, né? Trabalham nos horários mais diferentes, estudam nos horários mais estranhos possíveis, dependendo. Em São Paulo, por exemplo, tem faculdade, tem turma de manhã, tem turma de tarde e tem turma à noite. A minha esposa fez faculdade, ela fez faculdade à tarde, dava aula de manhã e fazia faculdade à tarde. Certo? Então tem horários aí os mais malucos possíveis. Você pode dar o estudo bíblico domingo de manhã, dependendo, você está à disposição da pessoa, você está ajudando a pessoa, então você se coloca à disposição dela. Hoje as pessoas têm muitos compromissos com uma vida agitada. Então não é educado visitar alguém sem avisar antes, gente. É preciso marcar a hora da visita com antecedência. Como regra, quanto mais abastada a família, mais importante será marcar a hora da visita. É de bom gosto que você ligar antes para avisar que vai visitar determinada família. Então, normalmente as pessoas, famílias muito cultas e famílias com bons recursos financeiros, elas têm um protocolo familiar. Elas têm cada membro da família tem uma agenda. Elas têm uma certa estrutura dentro da família, horários rígidos para jantar, almoçar, dormir e tudo. Porque todo mundo tem que fazer uma vida organizada, senão a vida vira um caos. Pessoas mais simples, pessoas do campo, pessoas do interior, já não tem o estresse da cidade, então elas têm horário. Chegam às 6 horas da tarde, eles vão ficar na frente de casa batendo papo, tomando, aqui no sul, tomando chimarrão, né, conversando, jogando conversa fora. Agora, as cidades grandes, não. E famílias mais abastadas também não. Então,
uma boa coisa não é você fazer a visita de surpresa, inesperada. É você ligar antes. Gente, custa só uma ligação. Dá um toque, todo mundo tem celular, dá um toque. Olha, estou pensando em te visitar, eu estou passando por aí amanhã à noite. Será que é possível? A pessoa vai dizer não, sim, talvez. Se não der naquele dia, ela pode marcar para outro. Mas combine isso, certo? Avise isso, acerte isso. A pessoa vai estar te esperando. E não é necessário dizer que depois que você marcou com ela, você não vai falhar, né? E quando você chega no lugar agora, depois que você já marcou, agendou a visita, você chega, tá pronto, fez toda a sua preparação antes. E agora durante, o que você vai fazer? O durante, conquiste a amizade da pessoa visitada, deixe a pessoa falar, demonstre interesse pessoal por ela. O foco da visita é o interessado, é a pessoa que você está visitando, não é você. Então não conte sobre os seus filhos, não abra a carteira para mostrar essa aqui é minha esposa, essa aqui é meus filhos, esse aqui é o caçula fez isso, fez aquilo. Né? Você tem que esperar que a pessoa fale dela e da sua família, das coisas que interessam a ela. Aprenda, portanto, a ser um bom ouvinte. Faça as perguntas corretas para fazer as pessoas falarem. Então ouça, e se você aprenderá tudo o que precisa saber sobre a pessoa e a família que está visitando. Então a pessoa ela vai criar confiança em você e vai ganhar simpatia da família à medida que você vai mostrando real interesse, não é um falso interesse, é um interesse realmente verdadeiro, certo? E no começo da visita procure avaliar a compreensão que a pessoa tem das verdades que estão sendo estudadas. Então sempre faça esse feedback. Será que ele entendeu o que eu estou dizendo? Será que ele sabe essa verdade, o que vai comprometer a vida dela? Será que ela está entendendo quais são os compromissos que Deus está esperando dela, que ela faça com ele? Então você faz sempre uma avaliação. Como professor, você vai avaliando o acompanhamento do seu aluno. Outros conselhos. Quando alguém lhe faz uma pergunta, repita a pergunta a essa pessoa. Por quê? Se você não tiver entendido, elas irão corrigi-lo. Se você fizer a pergunta com as suas palavras e a pessoa disser, não é isso que eu falei, então ela vai te ajudar a entender o que ela falou. E você dará uma resposta errada, longa e equivocada. Já pensou? Ela faz uma pergunta e você não entendeu a pergunta direito, aí você responde, dá uma resposta que não tem nada a ver, e depois que você termina, não era bem isso que eu queria dizer. Então, para evitar todo esse transtorno e gasto de energia, repita a pergunta. Você está querendo saber sobre o que mesmo? É isso? Entendi? E a pessoa vai dizer assim, não, é isso mesmo. Então você responda. Nunca discuta com a pessoa que você está visitando. Por quê? Porque você vai perder sempre. Se você tiver razão, filho, ela vai ficar brava com você. E se ela tiver razão, você perdeu do mesmo jeito. Quer dizer, numa discussão, você vai perder de qualquer jeito. Então não entre em discussão nunca com a pessoa que você está estudando. Depois que está certo que entendeu a pergunta, responda de forma rápida e simples. Depois pergunte se você respondeu de forma satisfatória, não se desvie do objetivo da visita, que é o estudo da Bíblia. Então agora você respondeu a pergunta, entendeu, está claro? Não precisa florear muito, não precisa ser uma coisa muito extensa. E dependendo do caso, você pode dizer assim, depois nós vamos estudar esse tema mais para frente. Certo? Se a pergunta vai ser respondida de forma mais completa nos estudos futuros, diga a ela que será respondida mais para frente. Como eu falei para você na aula passada, o interessado perguntou para mim assim, e essa data de 1844, ela vem da onde? Como a gente está estudando o Conectados com Deus 1, a gente está vendo lá a questão dos princípios básicos da fé cristã, e o próximo estudo é Conectados com Deus 2, que é profecia, e nesse estudo sobre profecia nós vamos estudar sobre as 2.300 manhãs. Então, qual é que é a melhor solução? Olha, tenha um pouco de paciência, porque esse tema nós vamos aprofundar ele mais para frente, e depois que nós estudamos várias verdades, você vai entender melhor isso aí. Combinado? E a pessoa espera. Mas responda aí, não quer dizer que você vai esquecer dessa pergunta. Só que você está dando o tempo certo para responder ela. Faça a transição do ponto comum ao objetivo da visita de forma natural. Então você está conversando com a pessoa e aí você diz, isso me faz lembrar, e aí você entra com o estudo bíblico. Ou, acerca disso, é uma pergunta que deseja fazer, que é a primeira pergunta do estudo bíblico, entendeu? Então, conforme o assunto que você vai conduzindo, você induz, e se a conversa for breve, você tem mais facilidade de fazer isso. Você leva, casualmente, nós vamos estudar sobre isso hoje. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? E aí você abre a Bíblia, faz oração e começa o seu estudo. E antes de sair, não esqueça de confirmar a data e a hora da sua próxima visita, gente.
Porque depois fica no ar, assim fica ruim. Às vezes a pessoa tem muito compromisso, ela está se organizando a vida dela para te atender, e se você abrir a vaga da agenda dela, ela vai preencher com outro compromisso, certo? Bom, depois de você ter feito, levado em consideração isso, agora que você saiu da casa, você vai fazer uma avaliação mental, não precisa ser escrita não. E nessa avaliação mental, o que você vai fazer? Você vai responder essas perguntas aqui, ó. A hora da visita foi apropriada? Ou eu cheguei muito cedo, saí muito cedo, ou estava muito tarde, estava todo mundo cansado, bocejando, com sono. Porque quando a gente está ensinando a Bíblia, a gente às vezes perde a noção do tempo e fica empolgado, e a pessoa fica com sono, e você diz assim, e agora? Está cansada, está com sono, está dormindo, entendeu? Consegui recepção cordial, ou seja, eu fui cordial com a pessoa e a pessoa gostou da minha visita. A minha apresentação foi cordial, foi suave, foi delicada, eu não fui bruto, eu não fui grosso, eu não fui, não dei mau jeito, não subconduzi a conversa. Apresentei o motivo da visita inteligentemente, a pessoa entendeu por que eu estava ali, e meu apelo foi convincente, a pessoa entendeu o que eu queria que ela respondesse. Dependi totalmente do Espírito Santo, deixei o Espírito Santo conduzir a conversa, deixei o Espírito Santo conduzir o estudo, deixei o Espírito Santo conduzir a visita. Consegui o meu objetivo, fui feliz, fui completo ali, valeu a pena. Será que a pessoa vai ficar me esperando ansiosamente ou ela não vai ver a hora de eu esquecer do compromisso e não aparecer mais? Quando deveria votar? Como poderia apresentar melhor o objetivo da minha visita? E a minha conversa foi clara, fiz-me entender por todos, até as crianças, entenderam aquilo que eu quis dizer ou não, certo? Então, essa avaliação, autoavaliação, isso aqui não é uma avaliação que você vai fazer escrita, é uma avaliação que você vai fazer com você mesmo. Depois, se você estiver voltando para casa, você pode estar dirigindo e na viagem do carro você vai pensando assim, poxa, o que eu podia ter feito de diferente, o que eu acertei, o que eu errei, porque assim você vai se aperfeiçoar na arte de fazer uma visita e a outra visita vai ser melhor do que a primeira. Sempre você vai melhorar. E o nosso objetivo como cristão é esse, sempre mais para o alto e mais para cima, sempre avante. Ok? Que Deus te abençoe nesta aula e que você seja um grande visitador para a glória do Reino de Deus. Amém? E até a próxima aula.